Começa agora a MAC Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao MAC Entrevista, um programa que sempre traz um ex-aluno do curso de jornalismo para contar sua experiência na produção do trabalho de conclusão de curso. Eu sou o Rafael Leme e quem me acompanha nessa edição é Fernando Visvari. Oi Henrique, seja bem-vindo. Olá Rafael, seja bem-vindo você também. Nessa edição vamos falar sobre um assunto muito interessante, o atual cenário da música brasileira. É isso mesmo, vamos falar sobre a tão famosa música brasileira e procurar entender como ela é vista hoje em dia. A música brasileira teve diversos estilos ao longo do tempo, do samba ao rock, passando pelo MPB e até com influências internacionais. Hoje em dia, a música nacional ainda passa por processos de modificação, mas alguns estilos sempre se ressurgem. E é exatamente esse o tema abordado no documentário No Compasso de Agora, produzido pelo jornalista Enrico Bertagnoli, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante o trabalho, Enrico busca entender se a música brasileira tem algum movimento ressurgente nos dias atuais e como os músicos que aparecem no documentário avaliam o segmento musical no país. O momento atual da música brasileira é tema dessa edição do MAC Entrevista e Enrico Bertagnoli é o nosso convidado. Olá Henrico, seja muito bem-vindo ao MAC Entrevista. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Obrigado a vocês por me receberem. Henrico, você fala no seu documentário sobre o famoso mainstreaming. O que isso significa em termos musicais para quem não está muito por dentro? Bom, vamos lá. O mainstream, né, virou até gíria ultimamente, mas basicamente é aquilo que faz o maior sucesso, né, aquilo que vai tocar na rádio. Quando a gente fala, por exemplo, de temas, o mainstream vai ser aquilo que está em Hollywood, por exemplo. Uhum. E aí na música é mais ou menos isso. Quando você fala do mainstream, é gente que faz mais sucesso, toca na rádio, né? Claro. E que outra coisa aqui, qual o papel que as rádios tiveram ou que ainda tem na divulgação da música brasileira, na sua opinião? Cara, isso foi interessante também, porque ao longo do documentário surgiu essa mesma dúvida para mim, né? E daí você vai ver que as rádios, num determinado momento, assim, era mais um espaço de divulgação. Mas depois ali, até um dos caras, que ele não aparece de fato no documentário, mas eu entrevistei ele, e ele conta no meu relatório, que ele chama Marcelo Costa, ele é editor de uma revista chamada Springel. Ele me conta lá, e ele fala até que nos anos 90, a função das rádios era até inversa. As rádios pegavam a pagar, ou melhor, os músicos pagavam as rádios, que é o famoso jabá, para eles tocarem as músicas deles. Então, foi a partir, inclusive acho que foi nessa época que começou a mudar essa dinâmica do que era um pouco mais antigamente, que a rádio vai tocar aquilo que ela meio que quer, porque é o que está bom, é o que eles gostam de tocar. Mudou um pouco a partir dali, que começou a enrolar um interesse empresarial, E misturando um pouquinho essas duas questões que a gente trouxe, a Carmen Carvalho no seu documentário, ela coloca que para você ouvir músicas diferentes, assim, você tem que ir atrás, ou seja, ir para aquele famoso underground. Você concorda com esse ponto de vista? Você acha que hoje em dia é difícil ouvir o que não está naquelas famosas playlists do Spotify, o que não toca na rádio? Você acha que é difícil? Cara, assim, à medida que é difícil também não é, porque como também algumas outras pessoas falam, você tem o Spotify. Então, por exemplo, se eu resolver lançar uma música hoje, eu vou pular no Spotify, qualquer pessoa do mundo vai ouvir. O problema é isso ranquear a ponto de fazer um sucesso, por exemplo, nas playlists do Spotify. Então, você conseguir chegar lá, entre aspas, e daí também vamos discutir todo o valor do que é chegar lá, né? Pô, o músico quer ser famoso, mas o que é ser famoso? Ser famoso no meu bairro? Ser famoso no mundo? Então, a música, você tem que realmente garimpar, isso eu concordo. Agora, eu acho que é tão mais difícil assim por causa dessa universalização, que não só o Spotify, a gente sempre fala Spotify, né? Mas tem Deezer, tem as outras plataformas também.
Isso acaba sendo bom pra música, assim, no meu ponto, né? Porque você consegue ouvir com mais facilidade, né? A gente sai daquela geração de CD, de ter que comprar. Hoje em dia você assina, né? Um Spotify, um Deezer, e você tem acesso a muita música. Inclusive o YouTube, você consegue ouvir música e não paga. Mas daí a gente entra num universo que atualmente é muito maior da música. E desse universo a gente tem muito estilo de música, tem muito artista, tem muita coisa. E daí agora uma pergunta mais pessoal, na sua opinião mesmo. Existe música ruim? Música ruim. Isso é difícil, né? É difícil. Eu sempre, uma vez, eu ouvi o Tony Bennett, que é um grande cantor americano, ítalo-americano, falou uma vez, e eu, depois que eu ouvi isso, eu sempre passei a repetir, que existe dois tipos de música, a boa e a ruim. Então, eu acho que vai existir a música ruim, mas ela é extremamente sensual. Então, eu chamo a música ruim para o Henrique, não vai ser para o Fernando, entendeu? Não vai ser para nenhuma outra pessoa. Então, é muito desse lance, assim, né? O ruim, ele é relativo, vamos dizer. Muito mais pessoal, né? Exatamente. E aqui eu queria saber como que foi a experiência de entrevistar o João Marcelo Boscoli, né? O produtor musical e filho da grande Elis Regina. Cara, foi tudo, porque esse lance foi bem legal, uma baita experiência, assim, sempre que, porque eu tentei com várias pessoas e recebi vários nãos, assim, inclusive fica a dica aí pra quem faz o TCC, você vai receber vários nãos, mas nem por isso a gente tem que parar ou desistir, né? É, lógico. E daí, quando eu consegui a entrevista com ele, eu fiquei bem animado, porque dá um peso, né? Até hoje, tu comenta com as pessoas, falo, fiz um documentário falando sobre música, consegui entrevistar o João Marcelo Bosco, e todo mundo fica, nossa, que legal, não sei o quê. Então, foi bem interessante a experiência. Muito legal, Henrico. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Eu queria saber o que a música significa para você, mas a gente vai saber isso aí depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e depois você vem com essa resposta pra gente. Valeu. Você está ouvindo MAC Entrevista. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de educação à distância Mackenzie. Graduação, pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site e conheça as opções de cursos. www.mackenzie.br. Mackenzie, ainda mais perto de você. Voltamos com MAC Entrevista. Estamos de volta com o MAC Entrevista, conversando com o jornalista Henrico Bertagnoli, que está falando sobre seu documentário No Compasso do Agora, um trabalho que busca entender o atual cenário da música brasileira, tema de seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí, Henrico, e sobre a pergunta que eu fiz, que eu perguntei para você, o que a música significa para você? Essa pergunta não é fácil, né? Agora, assim, manifesta primeiramente sentimento, eu acho. Eu acho que música, a gente sempre tem que lembrar que é sentimento. E incluso isso pra mim. Então, música é uma forma de manifestar esses sentimentos. E por ser uma manifestação de sentimentos, por que não? É uma forma de comunicar, né? Então, a gente eu estudei comunicação, né, mais especificamente jornalismo, assim, não tem como não agregar, porque assim, à medida que você aprende a ler, você aprende a escrever, isso tem uma ligação disso com a música. É claro que não tem ligação com a parte teórica, e isso daí você vai estudar para ver as ferramentas que você tem
para conseguir manifestar aquilo que você sente, né? Assim como a gente estuda o português e suas conjugações para você conseguir se manifestar a partir de um texto, quem quer ser músico deve fazer o mesmo. Então, música para mim é isso, cara, é sentimento, é uma forma de comunicação e é o que eu penso em sempre fazer, daí seja tocar o vivo, quando sobra um tempo, né? Eu vou dar por exemplo, se eu vou até uma querida, eu vou ouvindo música. Se eu voltar, eu vou ouvindo música. E é sempre isso, faz parte da minha vida já. Isso. Eu tenho um pai, né? Meu pai, ele é baterista, ele toca muita música, ele ama música. E ele fala uma coisa que sempre ficou pra mim, que a música, ela acaba sendo uma das poucas coisas no mundo que todo mundo gosta de pelo menos uma, né? Eu acho que música junto com comida ali, talvez todo mundo goste de alguma. Então é uma coisa que junta as pessoas, né? Se eu coloco uma música pra tocar, sempre vai ter alguém que conhece, sempre vai ter alguém que gosta. Então eu acho que isso significa muito pra todo mundo. A música é uma coisa muito bonita e eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que todo mundo tem que ouvir um pouco de música, escolher alguma coisa, ouvir de vez em quando, parar pra ouvir uma música, tem que ser uma coisa que a gente ouça de vez em quando com paciência, não só aquilo lá que tá ouvindo numa rádio, de vez em quando muito rápido ali, ou vai ouvir numa festa. Então, essas suas palavras foram muito importantes também pra mim. E até fazendo um adendo, é bem isso, tipo assim, e quando parece que e não sei se isso, né, ver do meu documentário ficar essa ideia, mas não é também. A música de festa, ou a música que todo mundo tá ouvindo, não tem, é o que eu falei, toca ele, toca. Uma das formas de emoção, por exemplo, é a dança, ou o que você sente. Lógico. Totalmente. E isso que você falou da comida faz muito total sentido pra mim, porque quando me perguntam, qual é a sua comida favorita? É a comida que eu tô afim de comer no dia. Assim como a música. Exatamente. No dia que eu tô afim de uma, tem que estar afim de outra, não tem? Sim, tem dia que você acorda querendo ouvir uma música calma, que dia que você já acorda querendo ouvir um negócio agitado, acordar daquele jeito. É bem isso, mano. Bom, Henrique, agora indo um pouco mais lado polêmico, assim, você acha que a revolução digital democratizou a produção musical? Sim, eu acredito que democratizou. E tanto que hoje você tem caras produzindo som aí muito maneiro, e às vezes quando a gente puxa para esse lado da música mesmo, o cara não sabe tocar um acorde, mas sabe fazer música, porque hoje em dia você não precisa mais também desse academicismo todo que existia antes, né? Por exemplo, a maioria dos músicos de jazz são conservatórios, então tinha todo um elitismo na música, e agora não existe. Então acho que universalizou sim, e isso é bom. É que daí para alguns críticos, né, para algumas pessoas mais assim, elas vão pegar nesse ponto, elas vão falar que daí a música mais recente ela carece de conteúdo musical, até vamos dizer assim. Sim, então, você acha que por conta disso ficou mais fácil, por exemplo, você lançar músicas, CD, por conta dessa inovação tecnológica? Você acha? Certamente. Para pensar, vocês estão aí com o computador, assim, você só precisa, a partir do computador, você vai precisar de uma placa de áudio. Aí você baixa o programa, você vai ter os instrumentos digitais, vai ter no próprio programa, ou seja, você pode estimular de piano até trompete, até uma buzina, até chuva, tudo vai ter isso no programa. Quer dizer, se você quiser cantar, você vai precisar de um microfone. Sim. E pronto. Aí você faz um beat, faz uma letra, ritma isso, tá feita a música. E daí a facilidade de pôr pra cima, né, no Spotify ou no SoundCloud também. A gente fala dos streamings famosos, mas tem os outros. Tem vários aplicativos. E daí é só lançar lá, então é mais fácil hoje mesmo. Sim. Ô Henrique, ele acabou falando sobre essa parte da revolução digital. A gente sabe que antigamente era muito diferente o jeito de escutar música. Pegando até mais pro meu passado, não o passado dos meus pais, meus avós, mas o meu passado era baixar música, colocar no MP3, comprar um CD e colocar no carro para tocar. Você acha que essa quantidade de maneiras de ouvir música conversa com a qualidade, assim, tem muito esse ditado, né? Quantidade na qualidade, qualidade na quantidade. Você acha que na música isso se encaixa? Isso daí, eu acho que daí é um bom ponto da gente se pensar, porque vamos pegar os anos 60, 70, ainda que existia, por exemplo,
É que vão ter bandas e bandas, mas se a gente for pegar, os caras tinham um trabalho todo conceituado. Então, pô, essa música vai ser isso, todo o apreço que existia, gravar era muito mais complexo também. Você tinha que, vamos microfonar, vai ser gravava em rolo, então você vai, só tem 4 canais. Se você quer gravar mais instrumentos, você vai ter que gravar os 4 canais, condensar numa faixa, sobrar as outras 3. E, cara, então o apreço que existia, acho que pela música antigamente era muito maior, porque tinha que ter esse capricho. Hoje, não necessariamente o capricho é menor, mas a forma com que pode ser feito é mais fácil. Então isso vai acabar inclusive de vai ter muita música, mas não necessariamente elas todas boas. Mas aí a gente vai voltar na pergunta anterior. Tem a música boa, pra cada um é uma coisa. Exatamente. Então vai ficar um negócio. Foi até um insight que surgiu no meio do documentário mesmo. Eu falei, aqui não vai dar pra fazer juízo de valor, porque senão vai ficar esse lance todo. Assim. Então, tem muito mais música. Não necessariamente são ruins, mas não necessariamente são boas também. Entendeu? Henrico, muito obrigado. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu queria parabenizá-lo pelo trabalho. Foi ótimo conversar com você e entender. Até porque também em algum momento a gente vai fazer um TCC também, mas foi muito bom entender sobre a música brasileira atual. Muito obrigado por ter aceitado o convite e muito sucesso na sua carreira. Obrigado a vocês aí. Sucesso na de vocês também nos estudos aí. Um abraço a todos e obrigado a vocês aí por me receberem. Quero agradecer também ao meu colega Fernando Visvari. Eu que agradeço, foi ótimo participar desse bate-papo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo MAC Entrevista. Você ouviu MAC Entrevista. O MAC Entrevista é um trabalho acadêmico de rádio do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhos técnicos Doni Paruti. Supervisão Professor Vanderlei Dias.